e hoje falaremos dele como o Verbo. Lá em João, o primeiro capítulo e primeiro versículo deste livro do Evangelho de João, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando vamos apresentar algo ou alguém, precisamos usar de recursos de comunicação. Não há nada mais apropriado do que usarmos a palavra para este fim. A palavra escrita, falada, interpretada através de sinais é um poderoso instrumento para transmitir não apenas conhecimento, mas vida e poder. No livro de Dom Gossé, Há Poder em Suas Palavras, recomendo a leitura deste livro, que é muito poderoso, eu tenho ele na minha biblioteca. Neste livro, ele nos ajuda a compreender melhor esta realidade, que é a realidade da comunicação. Neste livro, o autor trata da influência que as palavras podem ter sobre a nossa vida, pois elas são uma espécie de condutor espiritual de paz, amor, alegria, ou também de tristeza, ódio e rancor. Depende muito de como usamos as palavras no nosso cotidiano. Quando olhamos para o princípio de toda a criação e visitamos o livro de Gênesis, o livro do início de tudo, do princípio, nós vemos Deus criando todas as coisas através do poder da sua palavra. A expressão "disse Deus" é recorrente nas mais diversas formas e quando aparece algo transformador, acontece. Pela palavra, Deus criou tudo o que existe. O evangelista João, segundo McLaren, diferentemente dos demais evangelistas que começam sua narrativa em Belém, inicia o seu evangelho como o seio do Pai. João nos leva até as profundezas da eternidade, antes do tempo ou das criaturas. Enquanto Gênesis nos leva para o depois do princípio, João nos leva antes do princípio. Nessa narrativa, tempos e criaturas surgiram, e quando essas surgiram, a palavra já era, e a palavra é Jesus. Segundo Henry, a razão mais simples pela qual o Filho de Deus é chamado de palavra parece ser o fato de como nossas palavras explicam nossas mentes aos outros. Assim, o Filho de Deus foi enviado para revelar a mente do seu Pai ao mundo. Barnes complementa dizendo que o Filho de Deus pode ser chamado de palavra, porque ele é o meio pelo qual Deus promulga sua vontade e emite os seus mandamentos, lá em Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. É desta maneira que o evangelista prova que Cristo é Deus. Ele afirma a sua existência no começo e a sua convivência com o Pai. Ele estava com Deus. Essas palavras expressam a coexistência, mas ao mesmo tempo a distinção de pessoas. O ser, cuja existência é afirmada no estava, é considerado distinto, mas não estava sozinho, como sempre em comunhão com o próprio Deus. O Verbo era Deus. Esta é a conclusão da declaração crescente. Ele mantém a distinção de pessoa, mas ao mesmo tempo afirma a unicidade dessa essência. Na palavra pré-existente, o Verbo era todo o poder criativo de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e não como um instrumento apenas. Sem ele, não foi feita coisa alguma, do anjo mais alto à menor criatura ou molécula. Nele está a vida, e em Cristo continua a essência da vida. Fora de Cristo, não há vida, há apenas morte. Por isso o Verbo, que era desde o início, se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para sua própria casa, mas o seu próprio povo não o recebeu. E, no entanto, no meio deste mundo ingrato, ele manifestou o seu amor supremo. A palavra, apesar do imenso prazer que possuía por estar na presença de seu Pai, dispôs-se a descer ao reino de miséria e montar a sua tenda, por um pouco, no meio dos pecadores. Agora Deus é visto coberto de carne. A palavra se manifestou cheia de graça, acolhedora a todos e de verdade, desfazendo toda mentira e revelando o amor do Pai. Esta palavra, Jesus, está hoje acessível a todos quantos o receberem, e aos que o receberem serão reconhecidos como filhos de Deus, porque creram em seu nome. Devemos ouvir a palavra revelada de Deus e nos prostrar diante do Verbo vivo,
correr hoje para Jesus. Vamos conjugar o verbo Jesus? Eu, Jesus. Tu, Jesus. Ele, Jesus. Nós, Jesus. Vós, Jesus. Eles, Jesus. Este nome preenche todas as pessoas. Amém.